Fala, Vascão! Fala, Vascão. E aí, rapaziada, beleza? Então, nada está perdido. O Vasco está vivo, muito vivo, e eu acho que o Vasco tem toda chance do mundo de reverter esse placar em São Januário, num dia que ainda há dúvida que dia que será esse jogo. Mas acho que a gente tem totais condições de virar esse placar. 2-1 é um placar magrinho. Na pior das hipóteses, 1-0 choradinho aqui, vai para os pênaltis, e nos pênaltis dessa Copa do Brasil, o Vasco mostrou que não tem para ninguém, mas dá até para que isso não aconteça. Dá para ganhar do Atlético no tempo normal, com 2 gols de diferença, e se classificar para a tão sonhada final da Copa do Brasil. Não é porque perdemos uma batalha, sem nenhum trocadilho com o nome do zagueiro do Atlético, que perderemos a guerra. É verdade. O Vasco começou a partida muito bem, lá em cima, apertando lá em cima, né? Não deixando o Galo sair jogando e tal. Conseguiu o gol, um golaço do Felipe Coutinho, né? Habilidade técnica pura, né? Tipo assim, se vir vai ficar de bundinha no chão. Vai ficar de bundinha no chão, um golaço. Só que aí o Atlético fez aquilo que todos nós imaginávamos. Ele perder dentro de casa, ele ia botar o Vasco para trás. E botou o Vasco para trás. E ainda no primeiro tempo conseguiu a virada. Né? O segundo tempo foi meio morno lá. Teve uma chance pro Atlético, uma pro Vasco. Pouca coisa aconteceu. Foi mais estudado mesmo. E como o Bacurico falou, é a minha opinião também. Eu acredito muito que a gente possa se classificar para a final e que a gente consiga virar esse resultado aí. Até porque o Vasco é o time da virada, né, irmão? Mas agora vamos fazer nossa brincadeirinha aqui. Hoje é o dia do Bacurico das notas e avaliar os jogadores do Vasco. Vamos lá então? Bora! Léo Jardim. O Léo Jardim fez umas 2 defesas ali muito difíceis para variar, né? Tudo bem que até que uma foi no rebote da outra, mas não teve culpa nenhuma nos 2 gols do Atlético. Tanto o Arana quanto o Paulinho. O Arana acertou o ângulo direito dele, o Paulinho acertou o ângulo esquerdo. Uma felicidade imensa desses 2 jogadores. Ele não teve culpa nenhuma. Se dou um 7,5 para o Léo Jardim. 7,5. Nosso lateral direito, Paulo Henrique. A atuação do Paulo Henrique, para mim, ela tá ligada à atuação do Puma. Eu acho que o Puma até jogou bem ali numa segunda linha, quase que como um ponta-direita. Só que aí ele acabou obstruindo as passagens do Paulo Henrique, que é uma coisa que ele faz muito bem. Então, assim, pode parecer bizarro, mas eu acho que para o Puma jogar bem, o Paulo Henrique acabou sendo normal. Nota 6. Nota 6. Nosso zagueiro, Maicon. O Michael, né, diferente dos próximos da zaga que a gente vai falar, também não comprometeu para mim, jogou ali com seriedade máxima, ainda teve um lance lá que assustou bastante. Ele aparentemente chegou até a ficar alguns segundos desacordado ali, mas eu acho que ele jogou bem. Dou uma nota 6,5 para o Michael. 6,5. E agora, Léo Pelé. Cara, é impressionante, acima de tudo, a falta de sorte. Porque tem aquele jogador que ele erra, o atacante entra cara a cara com o goleiro e chuta para fora. Com o Léo não está sendo assim. Impressionante. Toda vez que ele está na jogada do gol do adversário e a bola acaba efetivamente entrando, ele falhando, a bola efetivamente entra. É incrível. Ele dá um carrinho na intermediária de uma bola que era muito mais dele do que do jogador do Atlético. Ele consegue perder no primeiro gol. E no segundo gol, eu vi o lance em câmera lenta. O Paulinho vem 2 metros atrás dele, se antecipa a ele para testar para dentro do gol. Não dá para dar uma nota boa para o Léo. Infelizmente, gente boa pra caramba. Que, assim, um jogador que você tem orgulho de ter ele no seu time, quanto que ele representa. Mas a fase realmente está tenebrosa. Nota 3. Nota 3. E nós, torcedores do Vasco, né, cara, a gente pede mais. Quando uma fase tá ruim assim, não inventa, não tenta dar carrinho. Chega mais firme, faz a falta, leva o amarelo, entendeu? Zagueira.
Não tenta inventar, não, mano. Às vezes ele nem tentou inventar, mas a fase tá tão ruim, né, que tá difícil pro Léo. Tomara que as coisas possam melhorar pro Léo Pelé. O nosso lateral esquerdo, Piton. Só para complementar o finalzinho do Léo Pelé, a fase está ruim, joga sério, dá bico para o lado. O Maicon, na minha opinião, reverteu a fase ruim fazendo isso. Verdade. Porque o Maicon também estava numa de toquinho com efeito. Não, agora o Maicon joga 80% do jogo bem sério. E o Piton está mal também. Já há várias partidas. Se Deus quiser, sábado, ele vai cruzar uma bola na cabeça do Verratti, o Verratti vai testar para dentro do gol e ele vai pontuar como assistência novamente. Mas quando isso não acontece, as partidas do Piton são fracas. Nota 3 para o Piton. Nota 3. O nosso volante, Hugo Moura. Vou colocar até os dois de uma vez só. Tanto o Hugo Moura quanto o Cocão, o Matheus Carvalho, fizeram uma partida razoável ali. Erraram, acertaram, acertaram, erraram, mostraram vontade, mas não fizeram nada demais. O Hugo Moura, às vezes, até mais avançado do que o normal. Eu daria uma nota 5 para ambos. 5 pro Cocão e 5 pro Hugo Moura. Agora, o nosso menino Coutinho. Disparado, eu acho que isso é uma unanimidade, né? Melhor jogador do Vasco em campo com se fosse Fórmula 1, com 2 minutos de vantagem para o segundo colocado. Impressionante como é que o Coutinho. Agora sim, eu venho falando desde o Flamengo, estou vendo ele com mais desenvoltura, estou vendo ele melhor. E é impressionante como ontem parece que chegou num ponto que realmente está completamente solto em campo. Uma nota 8 para o Coutinho. Nota 8 pro Coutinho. E o Coutinho preocupou toda a torcida vascaína, né? Com o término, quando ele saiu, foi substituído, ele saiu sentindo, né? Mas graças a Deus, após o jogo, ele deu a declaração lá, acreditando na virada, acreditando na classificação do Vasco para a final e tranquilizando todo o torcedor vascaíno, que não é nada demais, que sentiu uma câimbra e tal. E provavelmente, né, cara, eu não queria que acontecesse, mas provavelmente ele não deve ir para o jogo sábado, não. Deve poupar ele, mas eu não pouparia, não. Mas vamos lá. Emerson Rodrigues. E assim, falando ainda do Coutinho, a minha esperança de que não seja nada demais é porque ele é avaliado ali. Tudo bem, não é uma imagem, um exame de imagem, mas ele é avaliado ali com, teoricamente, dor no músculo da coxa e a gente não vê nenhuma imagem do gelo. Quando a gente vê a imagem do gelo, a gente fica preocupado. Se não teve a imagem do gelo, eu estou com muita confiança de que não foi nada. Emerson Rodrigues, a mesma briga de sempre, a mesma raça de sempre. O lance do primeiro gol é uma jogada muito boa dele, diga-se de passagem. No segundo tempo ele perdeu uma chance de fazer o segundo gol, que ele dribla, abriu o canto de um jeito, faz o gol, Emerson Rodrigues. Ele se enrolou, mas eu acho que o Emerson Rodrigues é isso. Tanto para lá quanto para cá, uma nota 7,5 para ele. Jogou bem. 7,5. Naquele lance do. Aquele lance que ele faz o gol aqui contra o Atlético Paranaense, né? Todo mundo xingou ele chutou e fez o gol, né? Sim. E nessa infelizmente, ele não chutou. Puma Rodrigues. Jogou bem também. Aquilo que eu falei. Talvez esse esquema tenha atrapalhado, tenha sacrificado o Paulo Henrique, mas o Puma jogou bem. E como a gente está com aquilo ali escasso, não temos o David, não temos o Rossi, acho que não dá mais para contar com o Rossi, não temos o Adson. É uma opção que surge com força. 7 para o Puma. 7. E agora, para finalizar aqui os titulares, Verratti. A mesma briga de sempre, a mesma determinação de sempre, com muita vontade. Começa lá na esquerda a jogada do primeiro gol, mas assim, a impressão que dá é que quando o Verratti passa em branco, falta alguma coisa na atuação dele. Então, dá uma nota 6,5 para o Verratti. Deixou a gente mal acostumado, né? É verdade. 6,5 para o nosso pirata. E agora a gente vai entrar nas notas
dos jogadores que entraram no decorrer da partida. Esforça. Mal de novo. O que o Esforza tem de melhor é a saída de bola ali atrás. Meu Deus do céu, a saída de bola ali atrás dele ontem. Estava uma coisa pavorosa, nem parecia ele. Acho que se colocasse um caneludo ali seria melhor. E se isso tiver mal, eu não consigo achar o que vai ser bom no Esforza. Dou uma nota 4 para ele, um pouquinho melhor que Léo Piton. Semana de São Cosme e Damião, né? Foi semana passada. E ontem ele tava dando doce direto. É verdade. Ele deu uns 3 doces lá que, pelo amor de Deus, nota 4 por esforço, né? Sim. Dimitri Payet. O Payet, dos que entraram, junto com o Vitor Luiz, para mim, os dois melhores. O restante da galera que entrou não jogou bem. Mas tá gordinho, tá? Bochechinha de quem tá com cachumba. Tá gordinho o Payet. Mas mesmo assim, conseguiu desenvolver um futebol ali e contra o Juventude, se o Coutinho não jogar, eu acho que ele ali no meio, o Vasco tá bem servido. Mas ele podia perder aí aqueles 8 quilos do ano passado para esse, perder pelo menos uns 4 aí e voar nesse final do campeonato. Nota 6 pro Payet. 6. Jean Davi. Eu não acredito que ele seja só isso, não, tá? Porque se ele for só isso, meu Deus do céu. Ou então o jogador chileno tem um problema. Que ele chega, engana a gente nos 2 primeiros jogos e depois mostra o que ele é. Foi assim com o Galdano e você tá igualzinho com o Jean Davi. Não sei se é melhor chamar de Jean Menezes para ver se ele muda alguma coisa, porque tá ruim. Não tá legal, não. Nota 3,5 pro Jean Davi. 3,5. Vitor Luiz. Bem, tem um lance defensivo lá dele. Que a vaca podia ter ido pro brejo. Exatamente. Ele já tinha feito uma vez algo parecido em São Januário ali, que o cara já tinha engatilhado para chutar pro gol. Eu lembro. Agora eu não vou lembrar o time, mas já tinha feito isso, ontem fez de novo. Joga com uma vontade. Se ele tivesse o cruzamento um pouquinho melhor e acertasse a cabeça do Verratti um pouquinho melhor, ele era titular desse time. Nota 6. 6. Alex Teixeira. Alex Teixeira, quando entra em campo, a impressão que a gente tem, você falou isso ontem, que é um ex-jogador em atividade ali. Não cria muita coisa, toca aqui, toca ali, parece que está disputando uma final, aquelas partidas de final de ano, mas fez isso melhor do que o Jean Davi. Nota 5. 5. E agora, para a gente finalizar aqui a nossa avaliação dos jogadores que entraram em campo ontem com a camisa do Vascão, na semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo, 1 pro Vasco, 2 pro Atlético. É o nosso treinador, Rafael Paiva. Alguns erros que eu não entendo. Um deles, eu acho que é da grande maioria do torcedor do Vasco, que é o João Vitor ser reserva desse time, ainda mais na fase que o Léo está. Isso pode ter comprometido ontem. O fato de quando o Coutinho tem toda a minutagem dele, essa dificuldade de sai Coutinho, entra Payet, parece que tem algum bloqueio para que isso aconteça. Assim, posso só apontar um negócio aqui? O Coutinho deve ter, tipo assim, a minutagem lá para entrar e tal. Aí vamos dar um exemplo aqui. O Coutinho só pode ficar em campo 60 minutos, 50 minutos. Beleza. Ao invés de ter a substituição certa de tirar o Coutinho e botar Payet, porque não pode colocar Payet e Coutinho, aquele pouquinho de minuto que falta para o Coutinho terminar os minutos, e ver os dois jogando. Depois tira o Coutinho, pode tirar, não tem problema. Mas dá uma oportunidade para os dois jogar junto, cara. Isso está difícil de acontecer, é uma coisa que a torcida do Vasco quer muito e ele parece que tem um bloqueio para fazer essa vontade do torcedor. Enquanto o Vasco estava ganhando, o torcedor meio que vai relevando. Mas já estamos aí alguns jogos sem vitória, já tem jogo pelo Brasileiro. Tudo bem que a sequência foi muito difícil, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro fora, o jogo na Arena da Baixada, que a gente classificou, mas não venceu. Ontem, já tem uma quantidade de jogos aí sem ganhar. A torcida vai começar a chiar e ele vai ter que conviver com isso.
Mas eu vou dar uma colher de chá, hein? Nota 5. 5 pro Rafael Paiva. É, pontuar que uma dica pro Rafael Paiva. Sábado é contra o Juventude, dentro de casa, todos os ingressos vendidos. Caldeirão lotado. É uma grande oportunidade de você colocar Paê e Coutinho juntos, tá? Sim, é verdade. Se o Coutinho tiver condições de jogo, né? É. Vamos esquecer toda e qualquer ideia de vamos poupar pensando no segundo jogo da semifinal. O segundo jogo da semifinal é só, se eu não me engano, dia 19. Tem bastante tempo pela frente ainda. Dá para pensar nisso agora. Se o jogo fosse na terça-feira que vem, eu até admitiria que poderia poupar. Não é o caso, para mim, força máxima, e a minha força máxima tem Coutinho e Payet de titulares. A qualidade, né, irmão? A gente quer a qualidade junto, dentro de campo. Então, rapaziadinha, é isso. Valeu, Vascão, tamo junto. Acredito muito na classificação. E logo mais, amanhã ou então depois a gente volta aqui para perturbar mais um pouquinho os vascaínos, valeu? Abraço, saudações vascaína, é nóis. Tem nada perdido não, hein, galera? Tem nada perdido não. Isso aqui vai pulsar de um jeito que o Atlético Mineiro vai ficar, assim, abismado. Pensando assim, poxa, naquela fase de estudo ali do segundo tempo, a gente poderia ter matado o jogo e não matou. 2-0 Vasco. Grande abraço, valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Vascão!